E aí, meu povo, continuando aqui nosso estudo de derivada da função inversa. Na aula passada a gente determinou a derivada da função logarítmica, tá? Qual é a derivada da função logarítmica? Se a função é a função log de um logaritmando de um x numa base A, implica que a derivada dessa função será o quê? 1 sobre o logaritmando vezes o ln da base, beleza? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos para ilustrar essa derivada, já tinha ilustrado rapidamente com um exemplo na aula passada, então vamos praticar um pouquinho mais com log. Bom, primeiro exemplo de aplicação imediata, tá? Já está nesse formato, a base é 10, inclusive eu não precisaria nem explicitar o 10, porque se eu não ponho o número, é um log de qualquer coisa na base 10, se eu não puser o número na base, tá? Então, qual é a derivada disso aqui? Isso é 1 sobre o logaritmando vezes ln da base, que é 10. Segundo exemplo, eu quero a derivada desse, também imediato, só que a base diferente desse é meio, tá? Que é uma função logarítmica decrescente. No momento que você fizer o esboço gráfico, você vai verificar. Como vimos ontem na aula, relacionando ao GeoGebra. Qual é a derivada, então, meu povo? Isso é 1 sobre x ln de meio. Mais o que é meio? 2 elevado a menos 1. Por propriedade de logaritmo, esse menos vem para frente. Eu vou ficar, então, com menos 1 sobre x ln de 2. Tá? Terceiro e último exemplo, para log, como é que fica? Derivada. Mas antes a gente observa. O que é que eu tenho aqui, gente? Não é uma função logarítmica apenas, é uma função composta com a logarítmica. Eu compus um quociente no log. Eu peguei esse quociente e joguei no log. Tá? Então eu vou ter que usar a regra da cadeia e fazer a derivada da maior, né, que contém tudo, mantendo essa, vezes a derivada da de dentro, como fizemos nas aulas de derivada de função composta. Beleza? Então, primeiro eu calculo a derivada do log, que é a maior, que recebeu o quociente. Então será 1 sobre o logaritmando. O logaritmando ali é exatamente isso tudo. E quem é a base, Celso? A base não aparece, como eu acabei de falar, se não aparece a base é 10, tá? Então, eu repito isso aqui, que é o logaritmando, vezes o ln da base, tá? Vezes, eu fiz aqui a derivada do log, agora eu vou fazer a derivada interna, porque só lembrando, derivada de uma função composta, f de uma g de x, eu calculo a derivada e vou ter o quê? A derivada da maior com a menor dentro, vezes a derivada da menor. Isso para duas funções. A gente inclusive viu para várias, uma dentro da outra. É só fazer derivações sucessivas, em cadeia, tá? Então, isso, 1 sobre o logaritmando de 10, tá? Vezes a derivada de dentro, que é a derivada de um quociente. Lembrando, como é que calculo a derivada do quociente? Derivo o de cima, o numerador, 2x mais 1, que é a derivada de x ao quadrado mais x, vezes o de baixo, o denominador, o segundo, que a gente chama de segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. A derivada de x menos 1 é 1. Eu vou colocar aqui, mas não tinha necessidade. Sobre o segundo ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. Bom, vou desenvolver isso aqui. Mas antes, eu posso simplificar algo. Aqui é tudo multiplicação, aqui tem 1, tá? Eu posso simplificar um desse com isso aqui, porque é uma multiplicação. Vou distribuir aqui em cima. E aqui só distribuir o sinal negativo. Tá? Não precisa multiplicar por aquele 1. F' de x, então, será o quê? 2x menos 2x mais x menos 1, tá? Menos x ao quadrado menos x. 2x ao quadrado, tá? 2x vezes x, 2x ao quadrado. Sobre, ficou x ao quadrado mais x, vezes x menos 1 ln de 10.
melhorando esse resultado. Isso vai embora com isso. E eu vou ter o quê? X ao quadrado menos 2x, né? Menos 1 sobre isso daqui que está embaixo. Não dá para a gente simplificar. A não ser que multipliquemos, vai dar x ao cubo. Não dá para a gente simplificar. Não vale a pena abrir. Tá? Então essa é a resposta da derivada dessa função logarítmica. Agora a gente vai lá no GeoGebra conhecer a função inversa da função seno. Tá? Será que a função seno, como um todo, tem inversa? Vamos responder isso agora. Depois a gente volta para a derivada da função inversa da seno. Beleza? Se liga. E aí, pessoal, a gente acabou de ver uns exemplos, né, da derivada da função logarítmica, que é a inversa da função exponencial. Vimos na aula passada a dedução disso, aplicamos agora, e vamos seguir para outras inversas, agora as inversas das funções trigonométricas. Nossa, mas será que as funções trigonométricas têm inversas? Vamos verificar agora, a partir da primeira, que é a função seno. Tá? Bom, digitando aqui o seno, nós já sabemos das aulas de trigonometria, também teremos playlist de trigonometria e de funções trigonométricas, que o comportamento gráfico da função seno é esse. Essa função seno, ela tem domínio real, tá? Qualquer valor está associado, e a imagem de menos 1 a 1. Porém, o seu contradomínio, qual é? Real também. A imagem é sempre de menos 1 a 1, limitada, mas o contradomínio é real. Beleza. Uai, então eu não vou poder inverter essa função, porque, como vimos na aula passada, relembramos, mais detalhes nas aulas de funções específicas, tá? Relembramos que para uma função ser inversa, ela tem que ser bijetora. E para ser bijetora, ela deve ser injetora e sobrejetora, meu povo. Injetora significa o quê? Eu pegar dois elementos do domínio, x1 e x2, qualquer, e para sempre esses dois elementos, as imagens têm que ser distintas. Bom, aqui a gente já vai isso por terra. Se eu pegar 3π sobre 2, a imagem é menos 1 no seno. Se eu pegar menos π sobre 2, a imagem também é menos 1. Só aí já ela não é injetora, portanto não é bi, logo eu não consigo inverter. Se liga. Aí, na verdade, a função trigonométrica em si, com o seu gráfico total, não tem inversa. As inversas das trigonométricas são restrições, são pedaços de função trigonométrica que eu inverto. Um pedaço não deixa de ser uma função trigonométrica, mas é apenas uma limitação do domínio, tá? Um subconjunto. Então eu vou pegar um pedaço dessa função seno, tá? Uma função que vai de tanto a tanto, vou estabelecer agora. Então eu vou pegar a função f e vou limitá-la no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Com isso eu crio essa função, vou esconder o rótulo e vou colocar ela na cor vermelha. Beleza. Bom, esconder a função grandona. Essa função aqui ainda é uma função seno, porém limitada. É uma função seno, tá? Que agora eu estou chamando de g, que não é a f ela toda, ela é um pedaço que eu estou chamando de g, mas não deixa de ser função seno, que tem domínio de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tudo bem? E o contradomínio dela, eu tenho que forçar a ser igual à imagem, que é de menos 1 a 1, porque senão será sobrejetora. Depois revisem a aula de bijeção, sobrejeção e injeção na parte de funções. Bom, essa função aqui, ela já é bijetora, então eu vou poder invertê-la, tá? É uma função, eu vou poder invertê-la. E vou começar determinando a inversa de que jeito? Na aula de log e exponencial, especificamente de log, inversa, a gente viu que duas funções inversas, elas têm gráficos simétricos em relação à primeira bissetriz. Vou traçar a primeira bissetriz, que é a função identidade, tá? Vou considerar o estilo pontilhado para ela ficar aqui, mas não ficar tão destacada. Pronto. Então, o que será o gráfico da função inversa a essa função em vermelho, que eu estou chamando de g? Eu vou criar uma outra função h de x. Claro que esse x da h será y dessa, porque eu estou invertendo. Tá? Como? Vou aqui no GeoGebra, reflexão em relação a uma reta. Eu quero refletir essa função g
em relação à reta da primeira bissetriz. Ficou em vermelho, mas eu quero mudar para a gente destacar. Vou colocar cor verde, ok? Beleza. Essa nova função verde que o GeoGebra cria no formato paramétrico, vamos falar de função paramétrica no futuro, tá? Essa função verde aqui, ela tem espelhamento, rebatimento em relação à primeira bissetriz, tá? Todos os pontos dela são equidistantes dos pontos da outra em relação à reta y igual a x. Então aí eu criei uma função, tá, nova em relação a essa função, que é um pedaço da função seno original. Essa função nova eu vou estar chamando de arco seno de x. O que é o arco seno de x? O seno leva valores de arcos no intervalo de -1 a 1, tá? Gerando esses valores limitados entre -1 e 1. Arcos de circunferência, porque ela vem do ciclo trigonométrico. O que é que o arco seno desfaz? O que é que o arco seno faz? Desfaz isso. Pega esses valores que eu tinha obtido de seno e procura esses arcos, tá? Ou seja, domínio daqui é imagem de cá e vice-versa, como a gente já viu no log na exponencial, tá? Essa nova função é uma função, essa função h é uma inversa dessa função g, tá? Essa nova função. Claro que esse x aqui não é o mesmo x da g. Esse x na inversa é o y da g. O y daqui vira x aqui e vice-versa. O x de cá é o y de cá. Bom, vamos ilustrar essa ideia. Por exemplo, meu povo, se eu pegar seno de π sobre 4, claro que os arcos, para eu inverter, eles têm que estar nesse intervalo que eu estabeleço para considerar a inversa, para criar a inversa da seno, tá? O seno de π sobre 4, que está aqui dentro, dá a raiz de 2 sobre 2. É um intervalo, aproveitando, é um intervalo cômodo, porque nesse intervalo eu leio todas as imagens possíveis de seno. Porque depois ela vai ficar só repetindo. Eu peguei um intervalo proposital em que eu possa ler todos os tipos de seno que tem, sejam positivos, sejam negativos. Lá no ciclo trigonométrico, isso equivale ao quarto quadrante e o primeiro quadrante, tá? Onde o seno é negativo e onde o seno é positivo. Então, pegando π sobre 4, seno de π sobre 4 dá a raiz de 2 sobre 2. Aquele valorzinho lá da tabelinha de trigonometria quando a gente estuda. Bom, mas isso é equivalente a dizer o quê? Que o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2 vale π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2 está aqui. Ao jogar isso na função arco-seno, eu encontro imagem que é o arco π sobre 4. Tá? Seno pega arco e transforma em um outro valor. O arco-seno pega esse outro valor e procura esse arco. Tudo bem? Isso é a inversa. A propósito, a gente tem aqui, ó, se eu jogar o ponto de coordenadas 1 e π sobre 2, 1, céus, pronto. Eu obtenho o ponto A, e se eu jogar o ponto de coordenadas π sobre 2 e 1, eu obtenho o ponto B na minha função original. São simétricos, e assim vai para qualquer outro ponto, tá? 1 gera a imagem π sobre 2, que equivale a mais ou menos 1,57. Na função arco-seno, se eu jogar 1, o arco é π sobre 2. E se eu jogar π sobre 2 na função seno, o seno de π sobre 2 é 1, seno de 90 é 1. Ok? Isso é a função arco-seno, falei rapidinho aqui, o máximo de rápido que eu consigo. E vamos agora ver a derivada dessa função arco-seno, já que a gente já conhece a derivada da função seno, que é cosseno. Beleza? Se liga, vamos lá para o quadro. Falou! E aí, pessoal, voltamos lá do GeoGebra. A gente acabou de conhecer a função inversa do seno, que é a função arco-seno, e agora a gente vai trabalhar com a derivada dela, tá? Vou trabalhar com todas, mas primeiro eu vou iniciar com a do seno. Então, a gente acabou de ver que se eu tenho uma função f de x, ou g de x, como eu chamei lá, que seja... Na verdade, eu chamei de h de x, g de x foi a restrição, mas enfim, chamando ela agora de uma f de x, considerada como arco seno de x, tá? A gente viu que o domínio dessa função é dado pelo quê? Pelo intervalo fechado que vai de
menos 1 a 1 e possui margem no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, porque a função arcosseno, ela, a partir de valores, ela determina arcos, tá? Arcosseno de 1 é o arco π sobre 4, tá? É o arco cujo seno é 1, é π sobre 4, e aí vai. Por falar nisso, se eu afirmo a você, isso aqui é um y, se esse y é o arco cujo seno é x, isso equivale a dizer o quê? Que x é igual ao seno de y, tá? Se y é o arco cujo seno é x, então x é o seno de y, beleza? Eu vou jogar aqui, por exemplo, 1. Arco seno de 1 é π sobre 4. Eu estou dizendo que seno de π sobre 4 vale 1, ok? Por que eu montei isso? Porque eu vou precisar, e aí os outros eu vou ter raciocínio similar, vou precisar da seguinte situação. Essa eu já sei derivar, já conheço a derivada do seno, tá? Com ela eu vou encontrar a derivada do arco seno. Lembrando o seguinte, se eu tenho funções inversas, a derivada dy dx de uma, na notação de Leibniz, é o inverso da derivada dx dy da outra, tá? Isso para funções inversas. Então, sendo essa eu sei derivar. Quem está em função de quem nessa situação? X está em função de y. Então, é um dx em função de y, dx dy. Qual é a derivada disso? Derivada do seno de y, cosseno de y. Mas eu estou querendo a derivada da arco seno de x. Y está em função de x. Então, eu quero determinar um dy dx, que é a mesma coisa que o inverso de dx dy, que eu acabei de encontrar e digo que é 1 sobre cosseno de y. Mas o meu problema é o seguinte, a derivada aqui está em função de x. Derivei y em função de x. E aí eu obtenho como resposta algo em função de y? Não pode, tá? Eu tenho que voltar isso e transformar isso para uma função de x, para depender de x. De que jeito? Olha só, eu sei que o x se relaciona diretamente com o seno de y, mas com isso eu posso encontrar o cosseno. Lá da trigonometria, eu saberia dizer que seno ao quadrado de um arco y mais cosseno ao quadrado desse arco vai dar o quê? 1. Como nessa situação o seno de y vale x, isso será x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de y, isso vale 1. Portanto, meu povo, cosseno ao quadrado de y equivale ao quê? 1 menos x ao quadrado. Logo, cosseno de y vale mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E aí, que valor eu considero para colocar aqui? O positivo ou o negativo? Aí eu vou fazer uma análise de trigonometria também. Esse y são arcos aqui, e eles vêm de que conjunto? Esse y é o mesmo y de cá, ou seja, pertence ao conjunto imagem da função arcosseno. Se eu leio essa situação, são arcos que pertencem ao primeiro e quarto quadrantes, tá? Eu tenho essa situação aqui, olhando para o cosseno, que é esse eixo aqui, ó. Aqui é menos π sobre 2, aqui é π sobre 2. Então, qual é o sinal do cosseno ou no quarto ou no primeiro quadrante? Ambos são positivos, porque aqui ó, é o 0, aqui é o 1. Os valores de cosseno marcados estão nessa posição. Esses valores aqui são os valores do cosseno, seja no primeiro ou no quarto quadrante. Logo, eu digo o seguinte, y pertence ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Isso implica que cosseno de y deve ser o quê? 1 menos x ao quadrado. Esse valor positivo. Aí eu volto. Logo, dy dx será o quê? 1 sobre
raiz de 1 menos x ao quadrado. Portanto, eu cheguei à seguinte conclusão. Se a função é a função arcosseno de x, implica que a derivada dela será o quê? 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Ok? Nossa primeira derivada da primeira função trigonométrica inversa, que é a arcosseno. A gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai estar estudando a do arco cosseno. Valeu, galera. Falou.